O ano é 1995 e a feira de exposições Nintendo Space World, conhecida também como Shoshinkai no Japão, está prestes a revelar para o mundo o mais novo console da Nintendo. O projeto foi iniciado sob o nome de Project Reality, que teve primeiramente seu anúncio em revistas como Ultra 64, é agora mostrado ao público pela primeira vez e agora com o nome de Nintendo 64. Após a feira, seria revelado uma data de lançamento para o console, e é aqui com essa introdução que a minha história começa. E aí galera, eu sou o Ugmug, gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, deixar o seu comentário também no vídeo, e não esqueça de ativar as notificações. Nas próximas semanas eu estarei trazendo mais conteúdo de Nintendo 64, onde a gente vai estar falando sobre muitas curiosidades, jogos incomuns e muito mais. Agradeço a todos e sejam bem-vindos ao canal. O ano agora é 1996 e estamos muito próximo para o lançamento do tão aguardado Nintendo 64. A data para lançamento é 26 de setembro. Na época, com 12 anos, minha mãe era muito restrita com relação aos videogames. Ela sempre dizia que eu poderia ter apenas um videogame. Isso também devido à quantidade de horas que eu passava na frente do videogame e porque ela queria que eu estudasse e fosse bem na escola. Enfim, com essa regra imposta por ela, eu não tive outra saída a não ser vender meu Super Nintendo junto com todos os jogos que eu tinha na época. Porém, o valor que consegui com a venda desses itens ainda assim não era o suficiente para a compra do Nintendo 64, e minha família não passava por um momento bom financeiramente. Antecipando o lançamento, quando a data estava chegando próxima, comecei com a minha tática de tentar ganhar meus pais pelo cansaço. Todo santo dia eu enchia a paciência deles, mostrava o console em revistas e que seria tecnologicamente muito avançado. Espertinho, né? No dia 26 de setembro, que foi o lançamento, foi o dia que eu mais enchi a paciência dos meus pais. Logo pela manhã, eu estava ouvindo o rádio e um dos radialistas anunciou que uma das lojas de eletrônicos da cidade estava fazendo uma promoção, onde quem criasse a frase mais criativa sobre o Mario e o Nintendo 64 poderia ganhar um console. Eu não perdi um minuto, peguei meu caderno da escola, coloquei minha criatividade para tentar elaborar uma frase para concorrer ao console desta loja. Meus esforços foram totalmente em vão. Meus pais estavam trabalhando bastante e acabaram chegando em casa próximo das 5 horas da tarde. E a promoção aceitaria apenas as frases que fossem depositadas na urna da loja até às 5:30 da tarde. Meu pai, depois de eu não ter largado o pé dele, resolveu me levar até a loja para que eu pudesse concorrer a este tão aguardado prêmio. E mais uma vez o esforço foi em vão. Quando chegamos na loja, já era após as 5:30 da tarde, meu pai tentou conversar com os vendedores, mas não teve jeito. Eles não aceitaram a minha frase. Visto quão chateado eu fiquei, meu pai e minha mãe resolveram então ir a uma outra loja para fazer a compra do console. Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro até hoje a imagem como um filme na minha memória. Chegando em casa, abrindo o console, ligando ele na TV e colocando o cartucho do Mario 64 pela primeira vez. It's me, Mario! Hello! Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Foi um momento mágico para mim. Fiquei totalmente deslumbrado com a qualidade da imagem e, logicamente, com o Mario 64. Sei que a história está se prolongando um pouco, mas para mim é importante compartilhar a minha história com este console. Como mencionei anteriormente, minha família não estava nas melhores condições financeiras, os jogos do Nintendo 64 na época custavam mais que o valor de um salário mínimo, e todo o dinheiro que eu tinha da venda do meu Super Nintendo foi para pagar parte da compra do Nintendo 64. E eu estava muito ansioso para ter mais jogos e poder desfrutar mais do console. Recorri às locadoras. Porém, o problema de você locar um jogo era que muitas vezes somente o fim de semana não te dava tempo suficiente para aproveitar os jogos ao máximo.
Inclusive, alguns deles eram impossíveis de completar o jogo neste pequeno período de tempo. Foi aí que começaram as minhas frustrações e sacrifícios. A partir daí, eu comecei a guardar todo o dinheiro de lanche que minha mãe dava para eu comer na escola. Muitos meses se passaram até que eu tivesse dinheiro suficiente para comprar mais um cartucho, mas eu consegui atingir a minha meta. Eu guardei o dinheiro e consegui comprar meu segundo cartucho, que foi o Turok. Um jogo extremamente difícil e complicado para uma criança de 13 anos agora, além de ter sido um dos primeiros contatos com o gênero FPS que eu tive. Enfim, galera, acho que a parte mais importante da história está aí. Porém, minha frustração era muito grande por não poder ter tido mais jogos. Na época, eu tive apenas 6 jogos durante o tempo que tive o Nintendo 64. Lógico, a gente emprestava jogos entre amigos, tinham as locadoras e tal, mas eu sentia que ainda assim eu não tinha aproveitado o suficiente daquele console. Foi então que em 2017 apareceu um colega vendendo um Nintendo 64 com 35 cartuchos originais, 4 controles, Rumble Pack e Memory Card por R$1.000. Eu entrei em contato e disse que gostaria de dar uma olhada no console e acabei comprando. Isso fez com que a paixão pelo console reacendesse. E dali em diante eu fiz muita pesquisa mesmo. Procurei primeiramente saber quais eram os jogos mais raros do console, que possivelmente eu nunca tive acesso para jogá-los, e fiz a compra da Stunt Racer no eBay. Ali foi o começo da minha meta de colecionar todos os 388 jogos oficialmente lançados para o Nintendo 64. Portanto, galera, sem mais delongas, vamos à coleção. O full set mundial consiste de 297 jogos do sistema NTSC, que compreende 296 jogos americanos e um jogo brasileiro. Isso mesmo, aqui no Brasil tivemos um jogo em comum com a Europa, porém o nosso não foi lançado no sistema PAL. Sendo assim, ele também roda em consoles americanos e japoneses. Também temos 3 jogos exclusivos europeus que são Taz Express, a F1 World Grand Prix 2 e o Premier Manager 64. E da região do Japão, a coleção consiste de 88 jogos japoneses exclusivos, jogos esses que realmente foram só lançados apenas na Terra do Sol Nascente. Agora, como um extra, estarei também compartilhando os controles que tenho na coleção. Alguns deles são bem difíceis de conseguir e atualmente também têm um preço um tanto elevado. Os destaques ficam para o controle Nintendo Power 100, que foi feito para comemorar a 100ª edição da revista. O controle Banana do Donkey Kong 64, ele poderia ser obtido quando você assinava a Nintendo Power também por 12 meses. E os 2 controles japoneses, Geoffrey e Hello Mac, que foram edições limitadas feitas para suas respectivas lojas no Japão. Também não poderiam faltar os consoles. Como destaques aqui, temos os consoles Jusco, edição comemorativa de aniversário da loja japonesa, o Diehawks, que foi uma edição limitada baseada em um time de beisebol japonês, o Battle Set Pokémon europeu sendo somente lançado em 3 países, Inglaterra, Austrália e Suécia, e logicamente os 3 consoles Pokémon com o Pikachu, sendo 2 japoneses e 1 americano. Vocês devem estar pensando, poxa, mas ele não vai falar do 64DD? Vou sim, mas este acessório vai ficar para um próximo vídeo.